Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para interpretar mais um desenho enviado pelos membros da comunidade Acendendo Saber. Se você não faz parte desse movimento, clique no link abaixo, venha fazer parte da comunidade. Lá a gente partilha bastante conteúdo sobre análise de desenhos e saúde mental de uma forma geral, tá bom? O desenho que a gente vai interpretar hoje foi enviado por um dos membros da nossa comunidade e ele foi construído por uma criança de 5 anos de idade do gênero masculino. Nós não obtivemos informações sobre essa criança, apenas sobre o seu desenho. A pessoa que nos enviou esse material nos forneceu informações sobre o desenho e não sobre quem o realizou. Quais informações a gente teve? Que essa criança realizou esse desenho de forma rápida e descrevendo o conteúdo que estava sendo desenhado. Ou seja, descreveu que ali naquela figura existia um bumerangue, existia um sol, existia uma pipa e existiam flores. Com base nessas informações é que nós iremos fazer a interpretação desse trabalho. A primeira característica que eu observei assim que eu recebi esse desenho foi a posição dos desenhos em relação à folha. Se vocês observarem, a criança ela girou a folha para poder fazer esse desenho. Isso conota uma necessidade de ajuste de manipulação do meio. Se compreendermos a folha como um espaço social dessa criança e ao entregarmos essa folha para a criança, ela gira essa folha 180 graus, ou seja, ela manipula esse meio da forma como ela bem entender. Isso já nos dá uma característica sobre essa criança, que essa é uma criança que normalmente tem uma necessidade de se colocar no meio e de conduzir esse contexto social da forma que lhe convém. O próximo aspecto que eu observei nesse desenho foi a qualidade do conteúdo projetado, ou seja, a qualidade daquilo que foi desenhado. Se vocês observarem bem, é possível enxergar com clareza aquilo que a criança quis representar. Você pode olhar para essa folha e você vai conseguir enxergar as flores, você vai conseguir enxergar a pipa, você vai conseguir enxergar o bumerangue, você vai conseguir enxergar o sol, ou seja, os elementos que a criança quis desenhar, ela conseguiu reproduzir, ela conseguiu trazer da sua fantasia para o real essa representação simbólica. Isso é um sinal de saúde mental positiva e de desenvolvimento cognitivo também. Alguns de vocês podem pensar o seguinte: mas esse desenho não está muito bem definido. Mas lembre-se, pessoal, essa criança possui apenas 5 anos de idade. Ela se encontra em um estágio de desenvolvimento onde os desenhos que ela tem que projetar são os desenhos esquemáticos, ou seja, não são os desenhos totalmente bem definidos, são aqueles desenhos que a gente consegue interpretar o que é, a gente consegue perceber o que é. Não é necessário muito esforço para que o observador daquele desenho consiga decifrar o que aquela criança quis desenhar. E isso está muito claro nessa figura, essa criança conseguiu transmitir suas ideias através do desenho. Um outro aspecto positivo em relação à cognição dessa criança é que ela está conseguindo transmitir sua percepção da realidade de forma clara para com as outras pessoas. Ou seja, qualquer experiência que essa criança porventura esteja passando, ela vai conseguir transmitir isso para as pessoas à sua volta. Isso é um sinal de saúde mental muito bacana. Seguindo esse raciocínio, nós também temos a seleção de cores. Se vocês observarem, essa criança ela selecionou as cores de forma adequada. O sol ela desenhou com a cor amarela, as flores ela utilizou a cor azul e verde, ou seja, existem flores azuis, existem flores verdes e o sol presume-se que seja amarelo, laranjado, enfim. A criança ela conseguiu sinalizar novamente que ela percebe a realidade com clareza e consegue transmitir essa realidade com clareza. Um aspecto desse desenho que eu buscaria investigar um pouco mais sobre essa criança seria os seus traços. Se vocês observarem, os traços eles variam de acordo com a pressão, ou seja, alguns desenhos ele fez com a pressão mais forte e outros desenhos ele fez com a pressão mais leve. Isso pode sinalizar uma oscilação em suas emoções ou um declínio da atenção. Muitas crianças nessa faixa de idade começam a apresentar os primeiros sinais de um possível quadro de TDAH ou outro transtorno que envolve a falta de atenção de forma específica. E esse desenho ele conota essa ideia. Obviamente que a gente tem que ver o porquê que houve essa oscilação na pressão. Como a gente tem pouquíssimas informações, é necessário investigar um pouco mais o porquê dessa oscilação da pressão. Se é uma oscilação do tônus emocional ou se era uma desatenção. Um elemento atípico que não poderíamos deixar de falar e que nos chama muita atenção quando observamos esse desenho é a reprodução do sol.
O Sol foi desenhado no quadrante inferior direito, o que é extremamente atípico. Com grande frequência, quando a gente observa os desenhos feitos por crianças nessa faixa de idade, até crianças um pouco mais velhas, vocês vão observar que o Sol ele vai estar na parte superior do desenho. Ou seja, você reproduz uma paisagem embaixo e na parte de cima vai estar o Sol, a Lua, as nuvens, enfim, aquilo que representa essa dimensão fantasiosa da criança. Mas nessa figura, nesse desenho, ele colocou na parte inferior direita. O que isso significa para a gente? Pessoal, a interpretação ela não consegue dar um significado literal para isso. Nós precisamos utilizar do conhecimento da análise do desenho. E a análise do desenho, ela traz uma bagagem do Sol como uma representação da figura paterna. Ou seja, aquele Sol ali, inclusive com características humanas, ou seja, a criança colocou olhos, ela colocou boca, ele representa o lugar na dimensão psíquica que a criança tem, a sua representação da figura paterna, que é um lugar que a criança está tentando ajustar, que ela está tentando escolher o lugar onde ela coloca. Bem provável que essa criança ela ainda tem um certo conflito de autoridade com essa figura paterna, porque ela não aceitou que esse pai fique nesse lugar aonde é dele por direito, esse lugar onde é inegociável, esse lugar onde o eu não consegue alcançar, que é esse lugar superior. Isso tem muito a ver com o que Freud falava na psicanálise de figura fálica, ou seja, o pai que é inalcançável, esse pai poderoso, esse pai fálico, que o sujeito ele não mensura, que ele não manipula, que ele não coloca onde ele quiser. Ele precisa aceitar essa autoridade fálica. Nesse desenho isso não está manifestado. Nesse desenho essa criança manipulou esse Sol e colocou aonde ele lhe convém. A última característica que eu queria trazer para vocês, pessoal, é sobre o expansionismo dessa criança. O quanto ela sinaliza o seu ímpeto por espaço, o seu ímpeto por liberdade, o seu ímpeto por ocupar toda a dinâmica onde se encontra. Ela faz isso de forma muito clara quando ela desenha objetos que voam, objetos que circulam por onde ela quiser, objetos que ela remessa e volta para ela, como por exemplo um bumerangue, objetos como uma pipa que ela pode conduzir através de uma corda da forma como ela quiser. Ou seja, essa criança ela projeta essa característica de liberdade e de espontaneidade muito grande. Olá,